Aí então, campanha Coração Solidário, né? Associação Menino dos Olhos. Então, o Tiago que nos atendeu lá, muitíssimo obrigado. Tem mais até as entidades que nós acompanhamos, foram várias até. E lembrando que até o dia 30 é o prazo para você adquirir o seu cupom, o sorteio acontece dia 9. E aqui está a doutora Raquel, ela está aqui, e ela falou que vai pôr... Já aconteceu a audiência? Ainda não. Ainda não? Ainda não. Vamos lá, já começou a chegar perguntas aqui, ó. A Sandra, lá, gaúcha de Canoas, o que fazer quando o pai diz que não tem dinheiro para pagar e está desempregado? Na verdade, ele não pode dizer que não tem condição de pagar, né? Se foi estipulado o valor de pensão, ele tem que fazer o pagamento. E o fato do desemprego também não é um empecilho, tá? Mesmo a pessoa estando desempregada, ela tem que ofertar alimentos, porque atrás disso é uma criança que necessita sobrevivência. Ah, é mesmo? Então essa desculpa de falar assim, eu não paguei porque eu estou desempregado, não tem desculpa? Não tem desculpa. Mesmo desempregado tem o dever de pagar pensão. Se não pagar, vai preso. Se não pagar, vai preso. Em questão de ser preso, doutor, aí ele pode estar transitando na cidade. Normalmente, ele vai ser autuado. Na hora, ali, se ele for, tá lá, ele já é preso assim, já coloca no camburão, já leva pra cadeia? Se tiver já o pedido de prisão expedido, e a qualquer momento ele pode ser preso. Assim, a única pessoa que pode falar que para ele ser liberado, digamos assim, é a própria ex-esposa ou só mediante o pagamento? Não, mediante pagamento, e aí verifica com o juiz, explica para o juiz que houve o pagamento, o juiz defere o alvará de soltura e aí ele é posto em liberdade. Porque para ele ter liberdade somente depois que pagar? Somente depois que comprovar o pagamento. Exatamente. Olha, viu? Então é isso, então não tem desculpa. Olha lá, eu sou Maria Isilda, sou da cidade de Santos, viu? Que ela falou que o pai dela, olha lá, o pai da minha neta não quis guarda compartilhada. Eu vou aqui explicar o que é guarda compartilhada. Nós temos dois tipos de guarda, a unilateral e a compartilhada, sendo que esta é a regra, tá? O que é a guarda compartilhada? Ambos os pais, né, separados, eles têm ali o dever conjuntamente de conviver com aquela criança, né, e de atuar ali naquele dia a dia com alimentação, com escola. Então, é uma convivência mútua com aquela criança. Isso é a guarda compartilhada, tá? Há algumas exceções, como nesse caso aqui. Quando um pai ou a mãe, né, aqui eu falo os pais assim de maneira singular, quando ele fala que ele não quer, ele pode abrir mão dessa guarda compartilhada e aí então fica com a mãe na guarda unilateral. Ou com o pai. Ou com o pai, independente. Quem não quiser falar, não quer. Aí tem muitos casos disso? Tem. Por mais que seja a regra no nosso ordenamento jurídico, a guarda unilateral ainda acontece de ser uma maioria porque às vezes fica mais fácil deixar com a mãe, né? E a mãe toma conta da vida toda do filho e o pai fazer o pagamento da pensão alimentícia. Tem algumas coisas que acontecem, né, a gente tem em alguns noticiários, que quando existe a separação, né, o divórcio, o pai às vezes pega o filho ou a mãe e não deixa mais o pai ver o filho, ele tem que entrar com os direitos para poder rever o filho. Por que nesse caso acontece? Que não houve o entendimento na hora que teve separação, quando se separa e nós temos um garoto, né, com menos de 18, que ele não pode optar ainda, não quer optar para se vai ficar com a mãe ou com o pai. Aí a mãe ou o pai, naquela hora, fala assim, você não vai ver mais seu pai. Como que lidar com essa situação? É uma situação corriqueira, né, que infelizmente, quando ali do divórcio, já tem que ser estabelecido no divórcio como que vai ser a guarda, se vai ser unilateral ou compartilhada, tá? E a guarda compartilhada, ela visa o quê? Quando os pais eles estão em atrito ali, justamente é deveria da guarda compartilhada, porque os filhos eles não podem sofrer com esse atrito dos pais. Então, a guarda compartilhada o que é que os filhos eles têm essa convivência ampla com os pais, independente do atrito deles. Entendi. Então, já na audiência, na ação de divórcio, já é estipulado o tipo de guarda que será. Se eles não falarem nada, a regra é a compartilhada.
Ó, aqui a Dete de Jaboticabal, obrigado, Dete. O pai, mesmo não querendo a guarda, ele tem que pagar a pensão, pagar alguma coisa? Ele fala, não quero ficar, não quero meu filho, mas ele é obrigado a pagar. Na guarda unilateral, como a responsabilidade fica com a mãe, aquele que não está com a guarda do filho, ele tem que pagar a pensão alimentícia, que a gente já conhece aqui. O que geram muitas dúvidas é referente quando aquela pessoa tem a guarda compartilhada e se ela ainda necessita pagar a pensão. Eu vou esclarecer. O que acontece? A guarda compartilhada, ela não é uma guarda física, tá? Então, geralmente, a criança, ela tem um lar e a guarda compartilhada, como ela visa os direitos e os deveres amplos de ambos os pais, aquele que não tem a guarda física tem que pagar pensão. O que pode ocorrer é um acordo aí entre os pais, que uma criança fique determinado tempo com o pai, e aí ele vai ter alguns gastos, então essa pensão alimentícia ela pode até ser reduzida. Mas não pode confundir o fato de guarda compartilhada não ter que pagar pensão. Isso é um mito, existe sim o dever de pagar pensão. Tem que pagar pensão. Se não pagar, vai pra cadeia. Vai pra cadeia. E nem teu filho vai te visitar. Bom, deixa eu falar aqui, ó. A Marisa tá brava, doutora. Olha lá. O pai só paga a escola e só. Viu? Ela tá brava, que ela falou. Falei, só paga a escola e só. Não quer pagar mais nada, né, Marizilda? Ei, Marizilda. O pai, fala, os avós, eles podem adquirir, pode ter a guarda compartilhada? Podem, na ausência dos pais, né? Se os pais não puderem exercer essa guarda, porque assim, não poder exercer é por diversos motivos. Às vezes está preso, às vezes está internado, e aí não tem já a mãe, né? Então os avós, eles vão ter essa competência para se pedir a guarda compartilhada, mas só na ausência dos pais, porque não substitui, os avós não substituem esse dever dos pais. Certo. O Sampaio, excelente explicação da doutora Raquel, parabéns, e que é o Sampaio aqui da casa, né? A Sandra, que é de Canoas, que é gaúcha, como que eu posso proceder? Quando ele alega que, como está desempregado e meu filho, ele é o padrasto. E meu filho tem padrasto. E meu filho tem. Sim, foi isso. Então é isso. Ela casou, então, de novo, né? Ela tem outro marido, deve ser isso. Sim. E o filho. E tem o padrasto em casa, mas ele não quer pagar. Como que ele dá com isso? Funciona o seguinte: se essa pensão alimentícia ela foi deferida judicialmente, aí você vai ter que entrar com uma ação de revisão de pensão alimentícia, tá? E você vai ter que falar para o juiz, olha, juiz, eu tenho um filho com a determinada pessoa, foi estabelecido um percentual, só que ele alega que não pode fazer esse pagamento, tá? E como eu já disse, o fato da pessoa estar desempregada não exime do pagamento de pensão alimentícia, tá? Então, se não teve esse estabelecimento da pensão alimentícia em juízo, eu recomendo que você entre com uma ação de alimentos para que fique lá registrado, depois de uma sentença, né, que tem o valor da pensão alimentícia a ser paga. Por quê? Se você não tem um título judicial, que é uma sentença, você não pode cobrar atrasados. Você só pode cobrar valores em atraso de pensão alimentícia a partir do momento que tem uma decisão judicial para que aquela outra parte possa pagar. Entendi. Porque ela falou que ela e o marido dela, perdão, aqui ajuda até com a alimentação da criança. Deve ser isso mesmo. O fato de você ter constituído uma família e a criança ter um padrasto não exime do pai biológico pagar a pensão alimentícia. Tá? A Márcia Ferreira de Barretos, dando boa tarde para nós aqui. Obrigado, Garcia. Um beijão. A Sandra, boa tarde. Agora, a Delza Honorato também está aqui acompanhando a nossa live. É legal porque nós estamos esclarecendo a vocês, meninas e meninos, algumas dúvidas que talvez fiquem aí, né? Mas será que é assim? Será que não funciona? Por exemplo, o valor que é definido. Quem que define o valor, né? Talvez você não tenha visto a penúltima live que nós fizemos com a doutora, até falamos esse assunto, sobre o valor, né? Quanto se paga. Qual que é o valor? Porque se comenta muito que é 30% até do valor que a pessoa ganha, é o que ela tem que passar. Mas, na verdade, qual é o valor realmente, como que é feito essa métrica, né? De quanto realmente é para dar para o cônjuge e se ele é obrigado, porque eu já falo sempre que a maioria dos casos é o pai ou a mãe que fica com medo de dar o dinheiro,
da mulher gastar o dinheiro e não gastar com o filho e vice-versa. Exatamente. Então, que valor que realmente é estipulado? Então, essa regra de 30% é mito, como eu já disse da outra vez, tá? O valor, para estipular o valor da pensão, a gente tem o binômio, necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Então, na hora de uma ação, você tem que provar, lógico, com uma certidão de nascimento que aquela criança é filho daquela pessoa, certo, né? E você coloca as necessidades que ele necessita. Tem crianças que têm necessidades especiais, que precisa de uma alimentação melhor, que precisa de um acompanhamento médico. Então, você coloca, faz uma lista, coloca todos os gastos que você tem com aquela criança, receituários médicos, e aí você pede para o juiz que se estabeleça aquele valor que você pretende de início. Após isso, a outra parte ela é citada para responder e ela vai colocar o motivo pelo qual ela não pode pagar aquele valor. Aí o juiz ele vai sentenciar aquilo com base nas provas que vocês colocaram no processo, tá? Geralmente é dessa forma. Agora, quando não dá para provar que às vezes a pessoa ela é autônoma, aí geralmente vai com base no salário mínimo, que aí geralmente se defere 30% ou 1/3, que dá um pouquinho mais. Dá um pouquinho mais. E lembrando a vocês, viu, internautas, lembrando a vocês, meninas e meninos, que tudo, até as redes sociais, serve como prova para pagar menos ou pagar mais, viu? Então, aí você às vezes fala assim, ó, eu não tenho dinheiro, esse juiz está doido, essa moderadora, é moderadora que falou que não quer? Mediadora. Mediadora tá doida, ela cobrou isso tudo de mim, eu não tenho condições de pagar isso, e fica blá, 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 blá. Aí vai lá, posta foto comprando moto, passeando com a futura esposa, levando ela em restaurante chique, e aí a ex, que já te odeia, lógico, vai ficar mais nervosa, não é? E não serve como prova? Serve como prova e eu uso muito como prova. Todas essas questões aí relacionadas com fotos em Facebook, Instagram, é muito utilizado. Viu? Você tá rindo, né? Passou por isso não, né? Você é um cara, é um exemplo, né, doutor? Ele é um exemplo, ele paga certinho, 75% do salário dele vai para a família dele. Mas aí você corre, mas tudo pode mudar. Mas em questão, tem como ser provado na frente do juiz depois, independente dos lados? Falou, ela pediu para mim que gasta vamos supor, R$1.300 com meu filho, que ela gasta R$300 de escola, que gasta R$300 de mesada para ele poder sair, mas na verdade meu filho, ele chegou aqui em casa, ele estava com o tênis rasgado, com a roupa rasgada, a escola é bolsa, então ela usou de má fé. Isso pode dar algum problema para ambos os lados, assim, quando se realmente está vendo que o dinheiro que era para ser enviado, porque o marido ou a esposa, ex-marido ou ex-esposa, ele, na verdade, ele é obrigado a sustentar o filho ou ele é obrigado a sustentar a ex-esposa e o filho? Não, se numa ação de divórcio houve apenas estabelecimento de pensão alimentícia ao filho, é só o filho, são aquelas necessidades básicas para a criança, tá? A pessoa que paga, ela verificando algo nesse sentido, em que ela sente que o valor que ela paga não está sendo utilizado para a criança, ela pode entrar com uma ação de revisão de pensão e ela tem que demonstrar nessa ação todas essas questões, que ele paga um determinado valor, mas não está indo para a criança, e pode pedir até uma alteração. Em vez de ele pagar em dinheiro, ele pode pagar escola, ele pode comprar um valor X de mercado todo mês, né? Então, há essas possibilidades. Tudo depende de cada caso, tem que ser analisado cada caso do processo. Porque o maior dos problemas que acontece, eu acredito que seja isso, doutor, não sei, está aqui para me corrigir, é que é isso, né? O cara, geralmente o homem ou a mulher, quando separam, lógico que alguns terminam, separam na boa vizinhança, continuam até sendo bons amigos, até para que o filho realmente cresça, mesmo com os pais não juntos, mas num ambiente super agradável, né, com a inteligência. Amigos, meus pais não deram certo. Ambiente saudável, né? Não deram certo, mas, né, mas tem aqueles que realmente separam extremamente, numa barreira assim que não pode, não suporta. E o que pega é isso, ele não suportar, saber que o dinheiro dele, às vezes é ela que está gastando. Exatamente. E por isso que a guarda compartilhada
É importante, porque se ambos os pais eles possuem a guarda compartilhada, ele pode livremente verificar onde está indo esse recurso, né? Se está indo para a escola, se está indo para um lazer, quanto que está gastando de mercado. Então, a guarda compartilhada, ela visa o convívio entre os pais, né? Para que não afete essa criança e esse adolescente, porque isso, infelizmente, é muito comum. Esse tipo de discussão, né? O relacionamento termina por qualquer fator e nenhum fator do término do relacionamento ele é usado como prova para deferir uma guarda. Não importa, o que importa na guarda compartilhada é o melhor interesse da criança e do adolescente. E quando o pai ou quando a mãe perde o direito de ter a guarda da criança? Na verdade, a guarda compartilhada, ambos os pais já têm a guarda. Então, o que a gente não fala muito em perda de guarda, a gente fala em alteração de guarda. Certo. Tá? Agora, para um pai ou uma mãe perder realmente aquele poder familiar, são em casos extremos, que são quando há um abuso. Infelizmente, hoje existem muitos abusos sexuais, né, contra aquela criança, contra aquele adolescente. Então, tem que ter casos assim, muito extremos para que possa ocorrer a perda desse poder familiar. Viu? Então é isso que acontece, porque muitas pessoas falam assim, ela fez coisa errada e ela não tem direito. Porque mãe, apesar de tudo, as coisas que acontecem, a mãe sempre predomina na hora de uma sentença. Sim. Do juiz escolher, né? Fala, você vai ficar com a mãe ou com o pai? A prioridade sempre, parece que o juízo é sempre tender para o lado da mãe, né? Não é isso? Na verdade, essa é usual até a mãe ter a guarda, mas se vai verificar, na verdade, o melhor interesse da criança. E o juiz ele não vai olhar se é a mãe ou se é o pai, ele vai olhar aquela criança. Se aquela criança ela vai ter melhor perspectiva com o pai, tanto emocional, na verdade é mais emocional, e a capacidade já financeira não estabelece guarda, viu, gente? Então, a mãe ela pode morar num... Pode ser rica, mas se... Exato, pode morar num barraquinho e ela dá aquele amor incondicional, aquele cuidado. Então, ela vai ficar com a guarda desde que o pai não queira, né? E aí, dependendo de cada caso... Então é mais o lado emocional. É mais o lado emocional e a capacidade que aquele pai tem de cuidar do filho. E as crianças, quando... 5, 6 aninhos, 7 aninhos, estão começando a entender o que é a vida. Ele pode questionar na hora ali, o juiz pode perguntar, você quer ficar com o papai ou quer com a mamãe? Geralmente, pelo ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, até 12 anos aquela criança ela não pode opinar, tá? A partir de 12, ela já pode depor e falar para o juiz com quem ela quer ficar. É uma situação que a gente precisa ver com muita reserva, né? Porque, infelizmente, nós temos muitos casos de alienação parental, que é quando aquele pai ou aquela mãe, ela fica falando, você vai falar que você não quer ficar com ele, porque ele não é bom. Então, assim, infelizmente, olha com muita reserva, mas pode ser que escute sim. Porque fica induzindo a criança. Induz a criança ou adolescente a falar, a denegrir a imagem do outro, né? Isso acontece muito. Muito, né? Infelizmente. Então aqui nós estivemos com a doutora Raquel falando sobre guarda compartilhada e também sobre pensão alimentícia. Então, mesmo se você não estiver trabalhando, não é desculpa, não adianta ligar depois para ela e falar assim, você colocou a polícia atrás de mim, eu estou desempregado. Não adianta, tem que se virar nos 30. Até teve aquela responsabilidade de ter o filho, né? E precisa cuidar, porque o filho precisa comer, precisa ter as necessidades, né? Então não adianta, viu? Não adianta. Vende a moto, vende o capacete, vende balde de pipoca. Tem que fazer uns biquinhos para poder pagar. Cara, nada a ver, cara. Olha, nem sei porque que eu falei vende pipoca. Telefone tocando aqui. Pergunta ao vivo, a ligação. Doutora, muitíssimo obrigado, viu? Muitíssimo obrigado mesmo. Depois vamos ver um outro tema que a gente possa abordar aqui, que nesse lado de família é muito legal, porque a gente pode esclarecer, né? Tirar as dúvidas aí. Hoje falamos sobre guarda compartilhada e sobre pensão alimentícia. Outro fator muito importante, que as pessoas procuram muito lá, o seu escritório. Qual que é o tema que eles aqui é muito abordado também? Eu faço muito consumidor, direito do consumidor, né? Um tema que está muito em alta no meu escritório é referente àquelas
aquelas... Ai, meu Deus, Essas fugiu. vendas online, assim, essas Vendas coisas? online, mas aqueles empréstimos consignados que estão colocando na conta dos aposentados. E isso é uma demanda que eu tenho recebido muito no meu escritório. E depois, numa próxima oportunidade, eu posso vir aqui para mostrar como fazer para devolução desse dinheiro e uma possível ação judicial com danos morais. Porque isso, além de ferir a imagem, ferir o consumidor, é crime também. E tira tudo, às vezes, toda a base que ele tem para comprar as coisinhas dele, tudo, e fica zerado. E só uma dica, Claro. rapidinho. A guarda compartilhada, inclusive, ela pode ser estabelecida a animais. Ah, eu é? tive uma ação, um processo, que eu pedi guarda compartilhada para os bichos. Ah, Então, é? assim, às vezes não tem filho, mas tem aquele tem um animal. animalzinho, tem um cachorrinho. Sim, e compraram, adotaram na constância ali do casamento, e aí depois eles se separam e só fica para uma pessoa ração, medicamento e carinho. Não, a gente solicita a guarda compartilhada também para os bichos, porque os bichos eles deixaram de ser coisa, né? E ele sente falta dos dois, né? Sim, hoje, graças a Deus, no nosso ordenamento jurídico, os bichos já não são mais objetos, eles são considerados membros da família. Viu? Olha só, porque às vezes você tem um cachorrinho, né? Você comprou um cachorrinho bonitinho, pensa aquele cachorrinho bonitinho, sabe aquele que comeu teu chinelo quando você chegou na tua casa? Faz Que xixi você faz xixi tudo, rasgou, comeu reboco, sabe? Aquele negócio que você pôs o teu sapato lá, foi lá, fez urina no teu sapato, que você quis matar, mas você não matou, você abraçou. Vai crescendo e vai pegando aquele contato, aquele convívio com aquele animalzinho, aí separa, vai ficar só para um. Fica só para um. Aí veterinário, ração, né? Então, além dos gastos, também o carinho, carinho, né? Porque, né? Faz Exatamente. Porque cachorro, você não acredita, fica até doente. Exatamente. Eu falo isso que quando eu comecei a viajar para cá, minha cachorra, ela começou a ficar doente porque eu ficava mais tempo aqui, não ficava lá. Exatamente. Eu Tem que fico assim, trazer essa ideia. Pequenininha, dá para trazer. Tem que trazer a minha cachorra para cá. O bom é que ela morde muita gente que não vale nada. 1, 2, 3. Viu? Vou trazer minha chau-chau para cá. Sei lá, sei como que chama. Acho que é chau-chau, show. É brava, hein? É brava? É. Mas ela é boazinha. Boazinha. Então, o próximo tema, vou falar sobre isso, então? Podemos falar sobre direito consumidor, empréstimo consignado. Aí, ó. Direito consumidor, empréstimo consignado. Se você for lá, caiu naquela onda, não, vai ficar fácil pro senhor, já desconto direto do seu lerido, não é isso? Benefício, dos seus né? benefícios, cai direto, o senhor nem vai ver, sobe as prestações. Aí o tiozinho, né, que não entende muito, falando, então tá bom, né, que vai ver. Acabou o dinheiro dele, acabou a aposentadoria dele, foi tudo aí, ele não come, não vive, ele não dorme, que começa a ficar preocupado. Exatamente. Né? Exatamente. Sampaio, nossa, como que é maldoso, você viu? Os caras fritos, os caras, olha só. Homens. Tudo amigo aqui, né? Tudo amigo, você percebeu, né? Olha só falar isso de Sampaio. Ei, ai. Doutora, muitíssimo obrigado, então. Obrigada. Fica estendido o próximo convite, então, para semana que vem, pode ser? Pode ser. Pode ser. Então, na próxima semana, a doutora vai falar sobre direito do consumidor. Direito do consumidor e... Empréstimo para aposentado? Empresa aposentada. Se você deixou seu dinheiro e quer reverter essa situação, você pode recuperar tudo aquilo que tiraram de você, né? E até como você diz, Com ação por danos morais. ação por danos. Se colocar um dinheiro indevido que você não solicitou, você tem direito a danos morais. Viu, doutora Raquel? Semana que vem. Bom almoço. Vai almoçar agora? Vou. Maridão tá aí? Tá, Vai levar vamos você pra esperando. almoçar na aldeia? Eu vou pedir, vamos ver Qual que é o nome do maridão? se... Alexandre. Ô, Alexandre, vamos lá almoçar no Café Aldeia, hein? Por conta do Douglas. Ó. Pode soltar a ideia. Tchau, gente. Tchau, obrigada.